A seguir, vamos explicar sobre fisiologia do sistema respiratório. Nos princípios físicos das trocas gasosas, nós temos órgãos que são divididos em porção condutora e porção respiratória. Na porção condutora, temos nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios de primeira, segunda e terceira ordem, onde o ar atmosférico é filtrado, umedecido e aquecido. Na porção respiratória, temos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Os alvéolos são revestidos por um epitélio simples e fino e por capilares. Após serem ventilados com ar atmosférico, ocorre a difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e a difusão do dióxido de carbono em sentido oposto para que sejam expirados. Esse processo é chamado de hematose e a difusão é feita através da sua própria energia cinética. Na imagem, observamos os sacos alveolares, onde ocorrem as trocas gasosas. Na composição do ar atmosférico, temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e água, sendo 597 milímetros de mercúrio de nitrogênio, 159 milímetros de mercúrio de oxigênio, 0,3 milímetros de mercúrio de gás carbônico, 3,7 milímetros de mercúrio de água. A pressão parcial de cada gás na mistura dos gases respiratórios alveolares tende a forçar as moléculas de gás para a solução no sangue dos capilares alveolares. Por outro lado, as moléculas do mesmo gás que já estão dissolvidas no sangue se movem aleatoriamente no líquido do sangue, e algumas dessas moléculas em movimento escapam de volta aos alvéolos. A intensidade em que elas escapam é diretamente proporcional à sua pressão parcial no sangue. A direção da difusão será determinada pela diferença entre as duas pressões parciais. Se a pressão parcial for maior na fase gasosa nos alvéolos, como no caso do oxigênio, então mais moléculas se difundirão para o sangue do que na outra direção. Portanto, as concentrações e pressões de oxigênio e de dióxido de carbono nos alvéolos são determinadas pelas velocidades de absorção ou de excreção dos dois gases e também pelo nível de ventilação alveolar. Dito isto, a concentração de oxigênio no alvéolo é de 13,6% e a concentração de dióxido de carbono no alvéolo é de 5,3%. Em consequência, a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos é de 104 milímetros de mercúrio e a pressão parcial de dióxido de carbono nos alvéolos é de 40 milímetros de mercúrio. O ar alveolar não contém a mesma concentração gasosa de ar atmosférico, pelo fato de que ele é parcialmente e lentamente substituído pelo ar atmosférico. O oxigênio é constantemente absorvido do ar alveolar, o gás carbônico sofre constante difusão do sangue pulmonar para os alvéolos e o ar atmosférico é umedecido nas vias respiratórias. Já que a membrana respiratória possui uma espessura fina, ela permite que os gases atravessem e, no adulto jovem, a capacidade de difusão para o oxigênio em repouso está em torno de 21 milímetros de mercúrio. Em termos funcionais, o que isso significa? A diferença da pressão média de oxigênio através da membrana respiratória durante a respiração normal é aproximadamente 11 milímetros de mercúrio. Multiplicando-se esta pressão pela capacidade de difusão, obtém-se um total de cerca de 230 milímetros de oxigênio que se difunde através da membrana respiratória a cada minuto. Isso é igual à quantidade de oxigênio consumida pelo organismo. Vamos citar alguns fatores que afetam a intensidade da difusão gasosa através da membrana respiratória. Observem as imagens. Espessura da membrana respiratória, como o edema, área de superfície da membrana respiratória, como enfisema ou remoção de um pulmão,
e coeficiente de difusão de gás na membrana respiratória. A difusão do oxigênio que está nos alvéolos para o sangue só acontece devido à energia cinética. O oxigênio é difundido pelos capilares, caindo na corrente sanguínea, seguindo para as artérias pulmonares, outros vasos da base do coração e, em seguida, para os tecidos. Esse sangue desviado, quando deixa o pulmão, a pressão aproximadamente de oxigenação dele é de 40%. Esse sangue, ele combina com o sangue das veias pulmonares com o sangue oxigenado, ele mistura com os dois, ocorrendo então a mistura venosa. Essa mistura de sangue é denominada e faz com que a pressão do sangue bombeado pelo lado esquerdo do coração para a aorta fique equivalente, ou seja, as duas fiquem iguais. Ocorre a diferença no início, porque 98% do sangue que é bombeado passa pelos alvéolos, os outros 2% são desviados, eles não passam, não tem nenhum tipo de contato com qualquer tipo de ar bombeado pelo pulmão, e quando os outros 98% saem das vias pulmonares e caem na corrente sanguínea, esses 2% misturam com ele e a pressão que é diferente se equivale. A difusão do O2 para os capilares periféricos e para o líquido tecidual, ele acontece com uma diferença de pressão de oxigenação. Quando o sangue arterial chega no tecido periférico, a sua pressão inicial é de 95% e a pressão do líquido que está dentro dos capilares é apenas de 40%. Assim, quando ele tenta passar para a oxigenação para o líquido, tem uma diferença enorme de início de pressão que determina a rápida difusão do oxigênio, tanto para o sangue quanto para o tecido. Acontece tão rápido que a pressão capilar cai para um valor quase igual da pressão. Sendo assim, o valor que fica dentro dos capilares periféricos é de cerca de 40% de oxigenação. O papel da hemoglobina no transporte de O2 no sangue, ela funciona como uma carona. As moléculas de ar entram nela e ela percorre toda a corrente sanguínea, levando a oxigenação necessária para todas as células, tecidos e todos os ambientes do corpo que precisam da oxigenação. Regulação do pH plasmático através da respiração. O sistema respiratório é o mais rápido no controle do pH. Observe a reação CO2 mais H2O, que resulta em H2CO3, que resulta em H mais HCO3. Ao aumentarmos a frequência respiratória, aumentamos a retirada de CO2 do sangue, consequentemente, aumentamos a velocidade de reação à esquerda. Isso faz com que mais hidrogênio livre seja direcionado para a formação de H2CO3, que é o ácido carbônico. Como consequência, diminui a concentração de H+, elevando o pH. Como vimos na reação anterior, aumentando a ventilação, que é a frequência respiratória, aumenta a retirada de gás carbônico no sangue. Isso faz com que mais CO2 seja formado, para isso é necessário mais ácido carbônico. Veja na reação que para a formação do ácido carbônico é necessária a utilização de hidrogênio. Se diminui a quantidade de hidrogênio livre, consequentemente aumenta o pH, ou seja, quanto mais hidrogênio livre, menor o pH. Caso a necessidade seja oposta, isso é, precise diminuir o pH, a frequência respiratória diminui, mantendo assim mais hidrogênio livre, e como consequência reduz o pH. Apesar dos dois sistemas, tampão e respiratório, serem eficientes na correção do pH, a remoção de hidrogênio se dá exclusivamente através dos rins, acidificando a urina, que pode ter um pH variado, de 4,5 a 8. Regulação neural da respiração. Mecanismos de controle da respiração. No repouso, a frequência respiratória é da ordem de 12 a 22 movimentos por minuto. A respiração é controlada automaticamente por um centro nervoso localizado no bulbo. Desse centro, partem os nervos responsáveis por estimular a contração dos músculos respiratórios, que é o diafragma, e os músculos intercostais. No centro cardiorrespiratório localizado no bulbo, há uma zona quimiosensível, integrada com os quimiorreceptores do arco aórtico e do seio carotídeo. Os quimiorreceptores são estimulados pela quebra de fosfato e o aumento de PCO2 e de hidrogênio positivo, gerando estímulo para o aumento da ventilação.
A zona quimiosensível, por sua vez, é sensível a hidrogênio positivo e a CO2. A barreira hematoencefálica é impermeável ao H+. Assim, quando o CO2 a atravessa, reage com água, formando H2CO3, que se dissocia em íons H+, e HCO3 negativo, de forma que esses íons H+, estimulem a ventilação juntamente com o CO2. No gráfico acima, a produção de CO2 aumenta com o incremento de carga de trabalho, por causa do aumento da atividade oxidativa e do consumo de oxigênio. A partir do primeiro limiar de lactato, a velocidade do gás carbônico aumenta em maior proporção devido ao tamponamento de H+. Esse íon, cuja concentração aumenta devido ao maior aumento da concentração de lactato, reage com HCO3, formando H2CO3 no sangue. Este é captado pela hemácia e convertido pela enzima anidrase carbônica em água e CO2, e são liberados no plasma. A ventilação aumenta desde o início do exercício por um estímulo neural adrenérgico, pela ativação de mecanorreceptores articulares e pelo aumento da velocidade do gás carbônico. A partir do primeiro limiar de lactato, a ventilação aumenta em maior proporção, estimulado pelo aumento da produção de CO2, devido ao tamponamento de H+. A partir do segundo limiar de lactato, a ventilação aumenta ainda mais, pelo maior aumento da concentração de íons hidrogênio. Com o treinamento, a ventilação em diferentes cargas de trabalho tende a diminuir os limiares ventilatórios. L1, V1 e LV2 são deslocados para cargas mais elevadas, como é mostrado. O pH é constante até o primeiro limiar de lactato, pois a concentração de lactato é constante. A partir desse ponto, o pH cai e tem queda ainda mais acentuada após o segundo limiar, pelo aumento dos íons H+. A pressão de CO2 se mantém até o segundo limiar, pois a produção de CO2 e a ventilação aumentam na mesma proporção. A partir daí, a pressão de CO2 cai, pois a ventilação aumenta mais do que a produção do gás. A ventilação voluntária máxima é sempre maior que a ventilação máxima atingida no teste, indicando que a ventilação não limita desempenho. As limitações metabólicas muscular e de bombeamento cardiovascular provocam a maior parte dos processos que levam à fadiga.